Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Prever FM 7.2, o primeiro jornal está de volta e agora com entrevista. Nós estamos recebendo aqui mais uma vez a doutora Ana Paula Ferraldo, ela é pediatra e psiquiatra infantil. Nós vamos falar sobre as dificuldades de detecção do autismo. Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Prever. É uma alegria estar aqui com vocês de novo, viu? Muito obrigada pelo convite. Seja muito bem-vinda novamente. Doutora, então vamos lá, vamos começar assim. Quais são os primeiros sinais que os pais, primeiramente os pais, né, devem perceber ou prestar atenção para a detecção do autismo lá em casa ainda? Sim, geralmente é a mãe. A mãe que observa, fica mais tempo junto, tem uma interação maior, tudo. Mas assim, os primeiros sinais de alerta já podem ser identificados antes de 1 ano de idade. Às vezes as pessoas falam, nossa, eu preciso esperar até 4 anos, preciso esperar até tantos anos. Não. Quanto mais precoce for o diagnóstico, né, identificado esses sinais e se iniciar o tratamento, a intervenção, melhor será a vida futura, a vida adulta dessa pessoa. Quanto mais tempo você perde na primeira infância ali de iniciar o tratamento adequado, você está comprometendo não só aquele momento de vida da criança, está comprometendo a funcionalidade dela na vida adulta. Os primeiros sinais geralmente não olha quando é chamado pelo nome. Então você tem que chamar várias vezes para a criança olhar. Não se interessa por brinquedos. Então assim, ela pega o carrinho, mas ela não vai brincar de carrinho como se fosse um carrinho mesmo. Ela pega o carrinho e só enfileira, ou só coloca um em cima do outro. A questão da organização de coisas é um sinal, né? É um padrão repetitivo, na verdade. Sim, não é nem a organização. É um padrão repetitivo. Tudo enfileira. Pode ser carrinho, pode ser tampa de panela em casa, pode ser Tupperware, pode ser tampinha de garrafa, Lego. Qualquer coisa que ele pegue, ele vai colocando um atrás do outro. Então, é um padrão repetitivo de comportamento. Né? Outro sinal muito importante é o atraso na fala. Criança, bebezinho de 2, 3 meses de idade, já balbucia, já fala angu, né? A gente fala, já está falando angu. Isso é o início da fala. Sim. Se uma criança está com 4 meses de idade, 5 meses de idade e ainda não balbucia, já é um sinal de alerta. Para vocês verem como que isso pode ser precoce. O atraso da fala não é porque teve atraso da fala, obrigatoriamente é autismo. Sim. A criança pode ter atraso de fala por várias outras causas, né? Deficiência auditiva, a própria apraxia da fala, que é uma dificuldade na articulação das palavras, mas é muito frequente a associação do atraso da fala com o autismo. Então, percebeu algum desses sinais, procurar, né, algum médico, algum pediatra mesmo, que consiga fazer a avaliação para encaminhar de forma mais precoce possível para as intervenções. A postura de, é o tempo da criança, o pai dele também demorou para falar, é da família, sempre tem alguém tal. Que fala assim, né? Vovó, né? Ou mesmo a própria mãe, mesmo naquela situação de negação, de olhar e falar assim, mas será? Será que ele não olha mesmo? Será que ele não se interessa pelo brinquedo? Né? Será que tem mesmo esse padrão repetitivo de comportamento? Acho que é impressão minha, vou esperar mais um pouco, tal. Isso só vai, assim, lesando ainda mais, né? Dificultando ainda mais a evolução dessa criança no futuro. Em relação a essa questão da fala, principalmente, doutora, existe, lógico que existe essa questão de, às vezes, como você falou, né? Às vezes a avó, algum familiar, alguma amiga, de repente fala, não, mas isso é normal, mas isso o pai dele também demorou para falar, coisas assim. Mas acontece o contrário também de repente, uma ansiedade da mãe, de preocupação, de nossa, mas meu filho já está com tanto tempo e ainda não começou a falar. Existe essa preocupação também? Existe. Por isso que o levar para um pediatra, o pediatra é o médico mais capacitado, que ele estuda o desenvolvimento infantil, né? Então, assim, outro sinal de alerta também seria um atraso no próprio desenvolvimento motor. Então, demorar um pouco mais para sentar, demorar um pouco mais para engatinhar, demorar um pouco mais para andar, né? Existe, lógico, uma flexibilidade aí do tempo normal de uma criança
né, falar, se desenvolver, andar, tudo. Então, vou dar o exemplo de andar, que é um marco do desenvolvimento que dificilmente a pessoa esquece quando que ele começou a andar, né? Tem crianças que começam a andar com 10, 11 meses. Tem criança que anda com 1 ano e 2, 1 ano e 3. Só que de 10, 11 meses até obrigatoriamente 1 ano e 6 meses, a criança tem que estar andando. 1 ano e 7 meses está atrasado. Então, por mais que a mãe tenha essa ansiedade, meu filho já tem 1 ano e 1 mês e não anda ainda, né? Já estou nervosa, estou preocupada, tal. O médico, uma pessoa capacitada, vai virar para ela e vai falar, não, ele está dentro do normal. Nós ainda temos um tempinho aí de estímulo, tudo para o próprio amadurecimento dele, que é tolerável, que é considerado normal. Acima de 1 ano e 6 meses não é mais normal. A gente precisa investigar. Isso serve para fala também. Né? Uma criança com 3 meses precisa estar balbuciando. Uma criança por volta de 9, 10 meses já fala sílabas duplas. Então ele fala tatá, mamá, papá. Né? Por volta de 1 aninho ele já está associando essas sílabas com o que ela quer. Então o tetê, que é a mamadeira, né? O mamá, que é a mamadeira, a mamãe, que é a mãezinha, o papá, que é o papai, comida. Então ele já faz essa associação. Uma criança por volta de 2 anos de idade já está falando mais de 200 palavras. Entre 2 anos e 2 anos e meio é para estar formando frase. Quer água, quer tetê, sai uau, para, é meu, né? Quando outra característica também, eu vou falando, eu vou lembrando, né? Você se relacionar a si mesmo em terceira pessoa. Então, esse é meu que eu falei é super comum, criança, né? Sim, não, é meu, né? Ela fala assim, é da Ana Paula. É da Ana Paula. Né? Ela não fala é meu. Ela se dirige a ela como terceira pessoa. Isso é uma característica bem curiosa, assim, e a gente vê com muita frequência. Então, assim, precisa relacionar com esses marcos do desenvolvimento. Se essas idades chaves que eu falei para vocês, a criança não está desenvolvendo a fala, tem que procurar ajuda. Mas a doutora falou do quanto mais cedo o diagnóstico, principalmente, né? Mas existe uma idade em que o diagnóstico seja confiável? Tipo, olha, a partir desse momento não tem mais dúvidas de que realmente é um grau de autismo. Assim, para ser autista, a criança precisa preencher 5 critérios. A criança ou o adulto, né? Porque tem muitos adultos hoje em dia fazendo diagnóstico tardio de autismo. Por conta do conceito de autismo nível 1 de suporte, que a gente não tinha até muito pouco tempo atrás. Esses 5 critérios, eles são definidos mundialmente. Eles são encontrados em um livro que chama DSM-5, que é o Manual de Doenças Mentais. Doença mental, que é o funcionamento da nossa mente, do nosso cérebro, né? Não existe um exame que a gente vai fazer que vai detectar. Então, não existe uma ressonância que vai dizer, olha, ele é autista ou não. O eletroencefalograma não vai acusar nada. Eletro é para ver convulsão, epilepsia. Não tem nada a ver com autismo. Né? Então, assim, esse manual, ele traz quais são os sinais, né? Os sinais, as características de cada doença mental que aquela pessoa precisa apresentar para fechar aquele diagnóstico. Porque senão eu posso virar e falar assim, não fala, é autista. O outro vira e fala, não, Ana Paula, ele não fala porque ele tem uma deficiência auditiva, ele não fala porque ele tem só uma dificuldade de articular as palavras, mas ele interage super bem, tudo, não é autismo. E vira essa discussão, imagine cada médico achando que é o que não é. Então, a gente é guiado por esse padrão mundial, aí o DSM-5. Então, para ser autista, precisa obrigatoriamente cumprir esses 5 critérios em ordem. Então, assim, se cumprir o primeiro, eu vou para o segundo. Se cumprir o segundo, eu vou para o terceiro, né? Quais são esses critérios? O primeiro critério, obrigatoriamente, precisa ter alguma dificuldade de interação social. Eu estou falando dificuldade de interação social, não é não fazer interação social. Não fazer interação social é o autista nível 3 de suporte, que é aquele que nada chama atenção, precisa de ajuda para tudo,
né? Não consegue focar em nada que está ao redor. Então, assim, é um caso extremo. Mas como o autismo é um espectro, eu tenho muitas pessoas autistas que conseguem fazer interação social, porém com dificuldade, com características próprias. Sim. Por exemplo, a pessoa não entende metáforas, a pessoa não entende ironias, a pessoa não entende piadas, ela tem uma tendência de levar tudo ao pé da letra. Então, assim, uma coisa muito boba, assim, né? Esses dias eu vi um relato de uma criança que o pai virou e falou assim, filho adolescente já, grandinho, vê se a roupa no varal tá seca pro pai, né? A criança foi lá, viu, tava seca, ela entrou de volta para casa. Sim. Tá seco, pai. Falou, você não recolheu? Não. Você pediu para ver se estava seca. Eu vi. Eu vi. Sim. Né? Então, assim, parece que é uma besteira, mas para um emprego, para uma pessoa que precisa, hoje em dia a sociedade exige uma proatividade, você enxergar com antecedência o que aquela pessoa está precisando e fazer sem que ela te peça, é um conceito muito subjetivo, é uma capacidade muito subjetiva que implica em um mecanismo cerebral muito complexo. Eu tenho que me colocar no seu lugar, imaginar o que você está precisando e correr e fazer. Né? Sei lá, carregar uma caixa pesada que está aqui no canto. Você pode estar se matando para conseguir carregar aquela caixa. E quem está do lado nem se movimentar para te ajudar. Sim. Aí você fala, mas você não vai ajudar? Ah, não pediu? Sim, sim. Não pediu. Se você falar, me ajuda que tá pesado, na hora ele vai ajudar. Não é má vontade de ajudar. Ele não consegue perceber que você precisa de ajuda. Então isso compromete socialmente de uma forma muito grave essa pessoa. Né? Então, o primeiro característica é essa. Até porque esse exemplo que a doutora deu, inclusive, pode ser taxado como falta de educação, inclusive. Sim, falta de educação, falta de boa vontade, não é proativo, é vagabundo, e daí por diante, né? Porque isso também vem desde pequeno, né? Então, assim, na escola, como é uma pessoa que leva ao pé da letra, não tem malícia, porque ele não vai perceber a maldade em uma fala, a segunda intenção, ele leva tudo de uma forma muito concreta. Então, vocês conseguem perceber que isso leva a um comprometimento da interação social dessa pessoa. E o desgaste emocional depois... Gigantesco. É isso que eu ia comentar, se ele se encaixa, porque, né, às vezes ocorre de você, às vezes, ter pouco contato com outras pessoas e chegar em casa e estar num desgaste emocional. Absurdo. A bateria social já esgotou, zero. né? E as pessoas pensam que não, é porque às vezes é antipática, não gosta de socializar, né? Não, mas é tão... Isso se encaixa. Com certeza. Existe uma característica ali, uma das características do autismo, que chama ressaca social. E eu pergunto bastante isso no consultório. Depois que foi para uma festinha de aniversário, depois que foi dar uma volta na praça, igual teve esse final de semana, até teve, né, a festa ali do inverno aqui em Botucatu, depois que foi num lugar que exigiu uma socialização maior, como que ele fica? Né? Destruído. Ele chega em casa e precisa deitar e dormir. Eu já vi autistas que chegam do trabalho, do serviço, 5, 6 horas da tarde, e precisa ir pro quarto deitar. Ele não consegue jantar, não consegue comer, não consegue fazer nada. Ele deita, dorme até umas 7 horas da noite, aí ele levanta, vai jantar, vai tomar banho, vai fazer as coisas dele. Né? E nenhuma dessas, você imagine um casal, né? O marido, vamos imaginar que o marido é autista e não sabe que é autista. Ele chega em casa, ele precisa deitar porque ele não tem mais força, realmente esgota a força da pessoa. E a mãe também está chegando do serviço, tendo que ver janta, tarefa de casa, os filhos em casa, tudo. Imagine a relação desse casal. Como é que você vai deitar e vai me largar sozinha com as crianças, fazendo tudo isso, tudo... Se não tiver uma compreensão do porquê desta necessidade, muitas vezes o relacionamento é extremamente comprometido. Complicado mesmo. Então, esse é o primeiro sintoma, primeiro critério, né? O segundo critério é ter interesses restritos, ter comportamento repetitivo, que é aquilo que eu falei, a rigidez, o hiperfoco.
Então, ser sempre do mesmo jeito. Autistas não lidam bem com nenhum tipo de mudança. A mínima mudança na rotina do dia já é motivo para desregulação. Hoje é um feriado, né? Apesar que as crianças estão de férias. Sim. Mas assim, o fato de não ir trabalhar numa quarta-feira já é um motivo de desregular completamente a pessoa. Ele virar e falar assim, eu tenho a sensação que eu estou perdido, eu não sei o que fazer na minha casa, hoje não era dia de eu estar em casa, dia de estar em casa é sábado e domingo, não é quarta, sabe? Então, assim, aquela rigidez, às vezes mesmo sendo feriado, é aquela pessoa que vai pro serviço, que fica sozinho lá no escritório, adiantando as coisas, tudo, mas porque tem que cumprir aquele padrão de comportamento. Esse padrão, eu dei o exemplo do trabalho, mas ele pode ser até o caminho que vai para a escola. Se às vezes muda a pé, as mães contam, às vezes está caminhando a pé, precisa fazer sempre o mesmo trajeto. Se sai daquele trajeto, chora, fica nervoso, fica irritado, o resto do dia não consegue se concentrar direito. Então, esse padrão rígido de não conseguir flexibilizar em nada, na nossa sociedade é terrível, porque tudo a gente quase precisa improvisar, nem é adaptável, né? Quase nada sai do jeito que a gente imaginou. Eu vi um caso uma vez, perdão de cortar, mas é que não, pode encaixa falar, nisso. lógico. A criança estava acostumada a tomar um achocolatado, tipo, todinho. E aí a marca alterou a caixinha. A caixinha. O design da caixinha. Era, sei lá, azul, passou a ser branca. Exatamente. A criança se recusava a tomar. Porque para ela não era o mesmo achocolatado que ela estava acostumada. Sim. A mãe teve que pedir para a marca voltar com a identidade por conta da criança. E essa rigidez vai para tudo. Eu só tomo todinho desta caixinha. Eu só como alimentos de determinada cor. Então, às vezes a seletividade alimentar, que também é muito comum, ela vem pela própria sensação do paladar, de textura dos alimentos, de sabor, tudo, mas ela também vem por cor. Que aí não é uma seletividade de paladar, é uma seletividade da rigidez. Eu só como alimentos amarelos. Então ela come arroz, frango, batata frita, pão, manteiga, só. Se tiver uma carne e não for frango, ele não come. Mas não é porque é carne, é porque não é amarelo. Sim. Entendeu? Só brinca com brinquedos vermelhos, só se interessa por tal cor, só se interessa por ventiladores, que aí entra o hiperfoco, né? E a gente está conseguindo conversar hoje em dia com adultos autistas, né? Então a gente está fazendo o diagnóstico desses adultos e eles estão trazendo para a gente. Então a gente consegue compreender muito como que funciona isso, porque eu não tenho essa característica. Então eu imagino como que seja, mas a gente não vivencia isso, né? E uma adulta autista comentou comigo, falou, doutora, é terrível, porque imagine um hiperfoco, imagine a cor azul, né? Esse painel na minha frente aqui é azul. Imagine que eu tenho hiperfoco na cor azul. Ela falou que é um fascínio quando ela encontra com o hiperfoco dela, que a sensação que ela tem é como se tudo ao redor apagasse, desaparecesse, e ela só estivesse vivenciando aquilo. Ela falou, a hora começa a passar muito rápido. O tempo voa, quando eu percebo, já foi 2, 3 horas, eu estou ali ainda. Agora, você imagine para uma dona de casa que tem que fazer comida, que tem filho, viver uma situação dessa o tempo todo. É extremamente angustiante. Uma outra situação também que eu já vi, né? A mãe compartilhou nas redes sociais que o filho dela é autista e ele tem hiperfoco em Jesus crucificado. Sim. E a criança queria ficar o tempo inteiro refazendo, sabe? Sim, né? na posição ali. E ela compartilhou como aquilo era exaustante para ela, porque estava escurecendo, estava anoitecendo, a criança estava ali naquela posição há horas, ela queria que o filho entrasse, tomasse banho, jantasse, e a criança se recusava a sair dali onde ela estava. Então ela compartilhou essa exaustão que é para ela também, né? Lidar todo mundo. com isso. Tem um paciente que a gente teve que fazer um trabalho bem importante com escola, porque por conta de ventilador, que ele tem hiperfoco em ventilador, e se ele visse um ventilador, ele chegava a varar a noite olhando o ventilador. Eles não comem, eles não vão no banheiro fazer xixi, fazer cocô,
eles não param para nada. É como se tudo apagasse mesmo. Então, assim, não é assim, eu gosto de dinossauro, eu tenho hiperfoco. Não é isso. É uma coisa que realmente é uma obsessão, né? É uma rigidez muito grande em cima daquele assunto. Sim. Esse é o segundo critério, né? Então, essa falta de flexibilidade. O terceiro critério é essas características precisam impactar de uma forma muito importante no dia a dia dessa pessoa. Aí entra o X da questão de todo mundo falar, todo mundo é um pouco autista. Porque eu também gosto de estudar sobre autismo, no meu caso, né? Eu adoro estudar, tal, tudo. Então, eu sou autista porque eu tenho hiperfoco nisso? Não, né? Eu preciso ter uma rigidez tão importante que a funcionalidade da minha família é comprometida. Eu não consigo sair. Realmente te impede de fazer outras coisas. Isso, me impede de aprender, me impede de ter um relacionamento amoroso, me impede de manter o meu casamento, de criar meus filhos, de manter um emprego, porque todo emprego que eu entro, eu sou demitido porque eu não sou proativo, acham que eu não sou proativo. Então, assim, existe um comprometimento muito importante, um prejuízo muito importante na vida dessa pessoa por conta dessas características. Se não tem... ele até é rígido, é uma pessoa mais crica ali, né, vamos dizer, né, assim, um pouco mais, né, detalhista, mas ele não tem prejuízo nenhum com isso, a esposa aprendeu a lidar com o jeito dele e tal, tudo. Isso não pode ser considerado o autismo, né? Então, o terceiro critério é esse. O quarto critério é que essas características precisam estar presentes desde a primeira infância. Então, se eu recebo uma pessoa com suspeita de autismo, com 15 anos de idade, com 20 anos, com 40 anos, com qual idade for, eu sempre vou investigar como foi a infância dele. Com quantos anos você entrou na escola? Eu entrei com 6 aninhos, fui pro pré. E por que você não entrou antes? Porque eu só chorava. Não conseguia me adaptar em escola nenhuma. Cheguei e no pré, como é que foi? Minha mãe precisou ficar na escola comigo uns 6 meses, lá na porta da escola, que se ela fosse embora eu chorava. E barulho, odeio, não vou em lugar nenhum. E a bateria social, Deus o livre, doutor, eu até evito de ir até na missa. Porque quando eu chego em casa eu preciso deitar, eu chego destruído, morrendo de sono e tal. Então você já vê características desde muito pequeno. Sim. Como o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, o cérebro da pessoa autista, ele foi formado desta forma desde os primeiros dias de gravidez, de gestação da mãe. Eu costumo falar assim para a mãe, quando você descobriu que estava grávida, já era assim. Então não existe culpado. Às vezes falar, culpada fui eu, culpada foi meu marido, vem do pai, vem da mãe e tal. Isso pouco importa, né? A origem do autismo é genética. Nós temos hoje mais de 900 genes relacionados ao desenvolvimento do espectro autista. Então é uma variedade gigantesca. Por isso que a gente está vendo muitos casos na população aparecendo. Muitas variantes, muitas formas de se manifestar, né? Então não existe, um culpado, outro culpado, tal. Existe sim algumas coisas que nós chamamos de epigenética, que são causas externas, que podem agir nessa genética e fazer que essa genética se pronuncie mais ou menos. Aí sim entra idade do pai e da mãe no momento da fecundação, mais do pai ainda do que da mãe, tá? No autismo. Pais acima de 40 anos de idade têm um risco maior do filho nascer autista. Mas se não tiver a base genética, não vai acontecer nada, tá? Precisa ter essa herança genética. Aí entra a prematuridade extrema, que os prematuros estão sobrevivendo cada vez mais. Entra obesidade, doenças maternas durante a gestação, uso de medicamentos, uso de droga. Tem um monte de fatores epigenéticos que podem estar influenciando nisso. Mas o principal é a base genética. Se não tiver, nada disso vai fazer o nenenzinho nascer autista, tá? A criança nascer autista. E por último, o quinto critério é não existir nenhuma outra causa que justifique esse comportamento dessa pessoa. Então, eu tenho que descartar surdez, porque ele não fala. Eu tenho que descartar um hipotireoidismo, que também é uma condição que pode levar ao atraso
do desenvolvimento da criança, o atraso na fala, tudo. Eu tenho que descartar todas as outras causas. Olha, realmente não tem nada, fecha o critério de autismo. Então, assim, é uma coisa bem criteriosa. Não é você olhar e falar, é autista. Não é um adjetivo, né? É um diagnóstico. Assim, né? Não. Perfeito. Prefere FM 728, nós vamos para um rápido intervalo. Estamos falando sobre as dificuldades na detecção do autismo com a doutora Ana Paula Ferraldo. Se você tiver a sua dúvida, pode mandar aqui no nosso WhatsApp, 3440-1009. A gente vai para um rápido intervalo e volta já. Prefere FM 76, quase 7h31, e nós estamos aqui no primeiro jornal recebendo a doutora Ana Paula Ferraldo, pediatra e psiquiatra infantil. Estamos falando das dificuldades da detecção no autismo. E a Nanda tem pergunta aqui, né, Nanda? Doutora, a gente estava conversando sobre o retardamento, né, da fala, de andar e tal, e pode ser o contrário também? Pode sim. Nós temos casos de crianças que estão no espectro autista e que falam de forma muito precoce, que leem de forma muito precoce, identificam letras de forma muito precoce, que a gente chama de hiperlexia. Isso são as crianças de 2 anos, 2 anos e meio, que já lê, já reconhece letras, símbolos, números, né? Uma característica muito importante que a gente precisa deixar bem claro é que autismo não tem nada a ver com inteligência, independente do nível do autismo, né? Então, assim, eu posso ter autistas nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte com inteligência normal. Eu posso ter autistas com inteligência prejudicada, deficientes intelectuais, e eu posso ter autistas com altas habilidades. Então, as 3 condições são encontradas. A grande maioria tem inteligência normal. Mais de 50% dos autistas têm a capacidade cognitiva preservada normal. A dificuldade é de interação social e de flexibilizar as atitudes dele, né, a rotina no dia a dia, conforme a gente já conversou. Tanto a deficiência intelectual como as altas habilidades, a superdotação, são fatores que pioram a evolução do autista, tá? Quando a gente fala, mas ele é superdotado, ele é super inteligente, ele sabe tudo, tal. Mas você imagine só, vamos imaginar uma pessoa que não é autista. Ela só tem uma inteligência acima da média. Ela só é, entre aspas, né, superdotada. A superdotação também é um transtorno do neurodesenvolvimento. A pessoa já nasce assim. Imagine que é uma criança de 12 anos de idade, 10 anos de idade, que tenha altas habilidades, né? E que tenha um interesse, que altas habilidades também traz a questão do hiperfoco, mas aí o hiperfoco não é a cor azul e eu ficar olhando para o azul, o ventilador e ficar olhando o ventilador. O hiperfoco é um tema de estudo, onde eu me interesso muito por aquilo e eu quero saber cada vez mais sobre aquilo, né? Então, altas habilidades é sempre relacionada com eu tenho que estar aprendendo o tempo inteiro, eu tenho que estar conhecendo as coisas o tempo inteiro, né? O que eu sei ainda é pouco. É um buscador de conhecimentos o tempo inteiro. E essa criança, vamos imaginar que essa adolescente, eu tenho uma vivência, nesse exemplo que eu vou te dar, um exemplo real, gosta muito de cozinhar. Então vamos imaginar que é um assunto de interesse corriqueiro do dia a dia, que todo mundo cozinha. Mas essa criança tem altas habilidades e gosta muito de cozinhar, né? Ela vai para a escola e daí o amiguinho chega e fala assim, você gosta de cozinhar? Eu também gosto, né? Que legal, eu também sei fazer umas coisinhas em casa, tal. Ela vira pro amiguinho e fala assim, que legal, qual o mise en place que você faz? Parece engraçado, mas o amiguinho vai olhar e vai falar, o que é mise en place? Né? Mise en place é como é que a gente separa os ingredientes. A preparação, né? A preparação. Aí ela vai virar e vai falar assim, mas imagina que você gosta de cozinhar, você não sabe o que é mise en place, que é o mais básico, né? Que tipo de buttercream que você usa para fazer a cobertura? Eu só uso tal coisa para fazer a pavlova, você leu da onde? Então, assim, são nomes técnicos, são técnicas muito apuradas, são coisas que ela começa a se destoar completamente dos amigos da idade dela.
Enquanto as crianças de 10 anos de idade estão preocupadas com o time de futebol que está ganhando, está perdendo, ela está preocupada se, sei lá, o Masterchef está sendo justo porque aquele participante não usou o ingrediente que era o melhor naquele prato. E ela quer replicar o prato em casa para ver se fica bom mesmo do jeito que aquele participante fez. Sim. Porque não era do jeito que ela fazia, entendeu? Não é o que vai na receita e faltou. Então, é mais uma característica que vai dificultar a socialização dessa pessoa. Se eu tiver essas altas habilidades somada com o autismo, um potencializa o outro. Então, o autista, por si só, já tem uma inabilidade de interação social. Já é difícil para ele. Se ainda o que ele sabe falar não bater com ninguém, ele só consegue falar isso com o professor da faculdade, vai dificultar mais ainda, né? Então, é comum a gente ver essas pessoas que têm autismo e altas habilidades se darem muito melhor com adultos. Então, é aquela criança de 12, 13 anos de idade que se dá melhor com o vô, os melhores amigos dela na escola são os professores, ela para conversar com o professor. Daí você fala, mas e seus amigos? Tal? Ah, são tudo criança. Ah, são tudo, né? Então, também piora o prognóstico dessa pessoa. Ela começa a se sentir isolada, sozinha, ninguém entende ela, ninguém consegue conversar com ela sobre o que ela gosta. Acham ela arrogante, porque como é que você vem me falar de mise en place? Ela quer aparecer, né? Acha que sabe de tudo. Acha que sabe de tudo, né? Então, tudo colabora para piorar ainda mais a funcionalidade dela. Né? E tem os deficientes intelectuais, que é um fator limitante na aprendizagem. Aí sim, a deficiência intelectual limita muito a evolução daquela pessoa, não pelo autismo, mas pela deficiência intelectual, tá? Quando a gente tem essa precocidade, igual a Ananda, né? A Ananda disse, o que eu tenho que observar é se realmente ele está desenvolvendo de forma precoce e acende uma luzinha aí, uma suspeita de essa pessoa ter associação com altas habilidades, ou se ela só desenvolveu esse ato mecanizado, mas ele não é funcional. Então, a gente vê, é comum ver crianças que com 2 anos de idade começam a ler, o exemplo da hiperlexia que eu dei. Mas ela entende o que ela está lendo? Ela sabe o que ela está lendo? Se você perguntar para ela, o que você comeu hoje? Ela não sabe responder. Se você perguntar como é que foi a escola hoje? Ela não sabe responder para você. Você chama ela 5, 6 vezes, ela não olha para você. Não faz contato visual, não se interessa por brinquedos, mas tudo que ela olha de letra, ela lê de forma mecânica, isso não é funcional. Essa pessoa continua tendo uma dificuldade extrema de interação social e ela tem uma leitura mecanizada, ela só decodifica a letra, ponto final. Sim. Tem pergunta aí, Natália? Tenho. A senhora acredita que tem o preparo suficiente dos serviços de saúde e públicos, né, e também das escolas, para ajudar na identificação do diagnóstico? Eu acho que não, tá? Eu acho que esse trabalho que a gente faz, que eu faço pessoalmente, eu venho sempre, vira e mexe, eu estou aqui na rádio, né? Eu tenho também um trabalho de palestras que eu faço pelas cidades, é justamente com a intenção de trazer conhecimento, de trazer capacitação, porque eu sou o pico do iceberg ali, né? Só chega até a mim pessoas que realmente ou já fizeram um diagnóstico e encaminharam para mim, ou famílias que realmente já tiveram muito prejuízo com aquele comportamento da criança, já teve muita dificuldade com escola, tudo. Aí acaba procurando uma médica, né, que tem uma especialização dentro de comportamento infantil, tudo. Mas quem vai pegar essa imensa maioria é o pediatra geral, é o médico do posto de saúde, né? E nada impede desses médicos, mesmo o médico clínico geral do posto, o pediatra do posto de saúde, ele pode sim ter a habilidade de fazer o diagnóstico e, se ele se sentir seguro, ele pode até fazer o laudo de autismo, tá? O laudo é um ato médico. Qualquer médico
que se sinta seguro de dar aquele diagnóstico, pode emitir o laudo. Não precisa ser só o especialista. Só que a gente precisa de uma capacitação de trazer todas essas novidades, né? Que o autismo teve um avanço no conhecimento dele nos últimos 5 anos, aí, de 2019, 2020 para cá, gigantesco. E geralmente os médicos que não trabalham com isso no dia a dia não conseguem acompanhar essa evolução no conhecimento. Em relação às escolas, aos professores, né? A gente tem uma incidência hoje estimada que exista uma pessoa dentro do espectro autista para cada 31 pessoas. Então, obrigatoriamente, eu falo que eu rasgo o meu diploma de médica se em todas as classes, todas as salas de aula, não tem pelo menos um aluno que esteja no espectro autista. Então, o preparo dos professores. Eu não quero ser professor de educação especial. Eu fiz pedagogia para dar aula em escola regular. Hoje, essa colocação não cabe mais, não existe mais. Obrigatoriamente, todos os professores precisam saber lidar com pessoas neurodivergentes. Nós temos a lei de inclusão escolar. Nenhuma escola pode negar matrícula para nenhum aluno, independente da deficiência que ele apresente. Autismo é considerado uma deficiência também, tá? Então, se ele for um autista nível 3 de suporte e estiver estudando naquela escola, a escola vai ter que ter condições de recebê-lo. E por incrível que pareça, essa capacitação é muito mais acessível do que as próprias escolas pensam. Eles colocam como sendo um bicho de 7 cabeças, assim, nossa, mas nós não estamos preparados, mas os professores não têm essa formação, como é que a gente vai fazer e tal, né? E quando eu vou conversar, vou ensinar, eu faço treinamento de professores de escola, existe um protocolo que eu ensino a construir, que é adequado para cada ambiente. Então vamos imaginar que é a rádio. Vamos imaginar que vocês têm um funcionário aqui que descobre que é autista ou que passava por situações difíceis aqui dentro, no emprego, por conta das características dele. Nada impede da rádio fazer um protocolo que nós chamamos de protocolo de crises no autismo. Mas a principal função desse protocolo é evitar que essa pessoa autista chegue no extremo dela e entre em crise. Né? O objetivo principal do protocolo não é como segurar ele na hora da crise. Isso também tem no protocolo para não acontecer atrocidades, igual a gente viu ontem, daquela criança que foi encontrada amarrada numa escola, né? Então, assim, mesmo em situações de extremo estresse, existe o jeito certo de fazer de uma forma respeitosa, que a gente vá proteger até a integridade física mesmo do autista, para ele não se machucar e não machucar quem está ao redor. Mas o principal objetivo é evitar situações como essa. E quando eu ensino como fazer isso, eu vai falar, nossa, Ana Paula, mas era só isso? Né? São coisas assim que não dependem de investimento financeiro alto, são ajustes corriqueiros do dia a dia, é o jeito de falar com a pessoa, é entender as alterações sensoriais que essa pessoa apresenta, como que a gente pode adequar o ambiente para essas alterações e daí para frente. São né? coisas básicas. Coisas muito básicas, coisas que eu acho assim, tem aí, sei lá, 50%, vamos dizer, de empatia, que é uma questão de bom senso. Não precisa um médico chegar e dizer... Eu já tive situações de criança de 4 anos de idade, igual a que foi encontrada ontem, né, entrar em crise todos os dias na escola. E daí eu vou falar, gente, mas o que está acontecendo? Do nada ele começa a chorar, aí tem que chamar a mãe, senão ele não para de chorar, ele joga tudo no chão e tal. Aí a gente vai ver, a criança só consegue tomar na mamadeira, e a escola não dá mamadeira, porque com 4 anos de idade não é mais para mamar na escola. E a criança chora de fome todos os dias na escola. Então, assim, não precisa um médico falar isso, né? É uma questão de humanidade ali, né? Mas os outros 50%, que é o conhecimento mesmo, são coisas extremamente acessíveis. Hoje a gente está vendo um movimento muito grande até das igrejas. Está começando com as igrejas evangélicas. Eu já fui chamada em algumas igrejas para conversar e para a gente instituir tudo isso, de como acolher essas famílias, como levar essas crianças para o culto, para a missa, né, para o evento ali, porque a família começa a se isolar dentro de casa,
né, com dificuldade de sair com o filho, em todos os ambientes, 100%, todos os ambientes, é possível de se fazer adequações mínimas para que essas pessoas sejam realmente incluídas na sociedade. E existem condições que podem ser confundidas ou mascarar o diagnóstico TDAH, por exemplo? Pode sim. O TDAH também é um transtorno do neurodesenvolvimento. Sim. Transtornos do neurodesenvolvimento são transtornos que acontecem na gestação. Desde o desenvolvimento do cérebro já é daquela forma. É muito comum da gente ver esses transtornos existirem juntos na mesma pessoa. Sim. Que foi o que eu falei, autismo e deficiência intelectual, autismo e altas habilidades. Então, o TDAH, o autismo, os transtornos da aprendizagem, dislexia, descalculia, disgrafia, deficiência intelectual, altas habilidades, eles são todos transtornos do neurodesenvolvimento. Então, é muito, muito, muito mais comum eu encontrar eles existindo entre eles de uma mesma pessoa. Então, eu ter 2, 3 transtornos desse na mesma pessoa, do que ter um sozinho. 85% mais ou menos dos autistas têm autismo e TDAH, ou autismo, TDAH e altas habilidades, ou autismo e deficiência intelectual. Eles coexistem entre eles, né? E uma agitação. Vamos pegar uma criança de 3 aninhos de idade super agitada, que não para quieto por nada. Ele é autista ou ele é TDAH? Né? O autista pode ser agitado porque ele não consegue, nada prende a atenção dele. Então, ele mantém essa agitação constante. O TDAH, ele é hiperativo, né? Mas daí eu vou nos critérios que eu falei para vocês. Sim. Quando eu chamo, ele olha, ele faz contato visual, ele brinca de forma funcional, ele responde o que eu pergunto para ele, né? O TDAH não tem nenhum comprometimento da interação social. O TDAH, ele tem déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade. Mas em nenhum momento eu falei de rigidez de comportamento, de brincar do mesmo jeito, de não olhar nos olhos quando você está conversando com ele, de se referir a si mesmo em terceira pessoa, de não se interessar por brinquedos. Então, quando você começa a ver os detalhes, você começa a entender que existe uma diferença entre um transtorno e outro. Perfeito. Nós vamos a mais um intervalo aqui no Primeiro Jornal. Já voltamos com a parte final do Primeiro Jornal com a doutora Ana Paula Ferraldo. Até já! Prever FM 10 para as 8 e a gente está agora na parte final do Primeiro Jornal. Hoje conversando com a doutora Ana Paula Ferraldo, que é pediatra e psiquiatra infantil. A gente conversando aqui sobre as dificuldades de diagnóstico do autismo. E a Natália comentou a respeito de uma notícia, né? É um exame, né, que está ainda experimental, como a doutora comentou, que está prometendo revolucionar no diagnóstico, né, que facilita esse diagnóstico, torna ele mais rápido. Esse exame, entre aspas, é um rastreio, um teste de rastreio, na verdade. Passou uma reportagem no Fantástico recentemente, acho que faz 1 mês e meio, 2 meses mais ou menos, que veio essa notícia. Ainda está em fase experimental, né? Ele não serve para dar o diagnóstico com certeza de autismo, mas parece, tudo indica, que crianças que têm um resultado positivo nesse rastreio são encaminhadas para uma avaliação mais detalhada e realmente acabam se encaixando dentro do espectro autista. Como que funciona isso? A criança é colocada na frente de uma tela, né? E nessa tela, a criança geralmente é entre 1 ano e meio e 2 anos de idade. Ele é um diagnóstico bem precoce mesmo. É 1 ano e meio. São passadas várias imagens, alternando ali, de forma aleatória. Imagens de rosto humano. Então, assim, imagens da mãe abraçando o filho, da mãe com o nenenzinho no colo, né? E imagens que não são de rosto humano. Então, imagens de um copo, de um carrinho, de coisas, objetos aleatórios, né? A tendência é que o autista não tenha interesse por rosto humano, justamente por conta da dificuldade de interação social. Então, eu chamo, ele não atende, não é porque ele não escuta. Se a gente for fazer a audiometria dele, é normal, ele escuta normal, porque ele não se interessa pelo contato social mesmo, né? Então, chamo, não interessa, não atende. Durante uma conversa, ele não mantém um contato visual, ele fica desviando o olho, tudo. Então, ele não mantém, o rosto humano não desperta esse interesse nele. E essa criança, ela vai sendo fotografada, assim,
segundos. E vai sendo medido o tempo que ela mantém o contato visual com objetos e o tempo que ela mantém o contato visual quando a imagem é de rosto humano. E daí foi se identificando que crianças que estão no espectro autista mantêm um tempo muito maior de contato visual quando a figura é objeto do que quando é rosto humano. Então esse seria um teste teoricamente fácil de ser feito, né, de rastreio, para a gente tentar separar. Imagina que você pega, né, sei lá, 50 crianças com atraso de fala, um exemplo bem bobo aí, e fazer um teste desse, você já consegue mais ou menos separar aquela que possivelmente está no espectro autista ou não. Uhum. É um exame que está em fase experimental, nem nos Estados Unidos ele é colocado de rotina, ele é realizado, não tem nada ainda comprovado que ele realmente dá essa certeza, mas é uma inovação aí. Eu acredito que com o tempo a tendência é cada vez aparecer mais recursos para a gente identificar de forma precoce. E esse exame, ele é voltado apenas para crianças ou para adultos também? Não, esse exame ele é voltado para diagnóstico precoce. Ah, tá. Porque, assim, o que a gente chama de diagnóstico precoce no autismo? O diagnóstico realizado até 2 anos de idade, 2 anos, 2 anos e meio, tá? Uma criança que foi feito o diagnóstico com 4 anos de idade não é mais precoce. 5 anos de idade não é mais precoce. Você fala, nossa, mas ele é tão novinho. Só que a resposta do cérebro de uma criança até 2 anos e meio, 3 anos de idade é diferente da de 4 já. Ela é muito maior. Quanto menor a criança, melhor é a resposta cerebral. Então, se eu conseguir fazer o diagnóstico, instituir as terapias, o tratamento, seja com remédio ou não, se precisar naquele momento, antes dos 2 anos e meio, 3 anos de idade, eu estou garantindo para essa criança que ela vai conseguir desenvolver o máximo que o cérebro dela tem capacidade para desenvolver e ser um adulto o mais funcional possível. Se eu faço o diagnóstico com 5, 6 anos de idade e começo todo o tratamento, é lógico que vai ter uma resposta, sempre tem uma resposta, mas não vai ser igual a de 2. Então, o objetivo é, se eu conseguisse fazer o diagnóstico com 6 meses, ótimo, entendeu? Gente, o tratamento do autismo consiste em estímulo, em terapia e estímulo. É brincar, é contato com texturas diferentes, é coordenação motora. Coordenação motora, gente, é correr, brincar de pega-pega, pular corda, né? Em casa, fazer gestinho de musiquinha, tudo. Né? O celular é um grande vilão, porque o celular a criança fica parada, olhando para a tela, sem interação, sem fazer contato visual, sem ver o que está acontecendo ao redor, sem aprender regras de comportamento. Então, o celular vai colaborar absurdamente para tudo isso piorar, degringolar de vez, né? Então, não é um tratamento que a gente vai falar assim, nossa, vamos começar uma quimioterapia, vamos começar... Não é isso. A gente está falando de uma estimulação, né, além do que a gente espera para uma criança neurotípica, para que essa criança possa desenvolver. Isso não vai fazer mal para ninguém. Para ninguém, né? Então, quanto mais precoce eu conseguir identificar mínimos atrasos. Ah, mas você acha que é autista? Não sei, mas que tem um atraso, tem. Vamos estimular e vamos ver como que isso vai evoluir. Essa postura precisa ser geral. Agora, vamos esperar completar 2 aninhos para daí a gente ver se é mesmo e começar com uma estimulação adequada? Eu não tenho dúvida nenhuma, a gente está selando a vida adulta dessa pessoa. Rapidamente agora para a gente encerrar, doutora, eu queria que, acredito eu, que muito da dificuldade de diagnóstico do autismo seja talvez a resistência dos pais, a rejeição muitas vezes, né? Então eu queria que como profissional a doutora deixasse um recado para os pais que de repente ainda estão resistindo em levar o filho a um especialista ou já tenham recebido eventualmente o diagnóstico e ainda há essa resistência, essa rejeição em aceitar. Perfeito. Eu acho que não tem coisa melhor para a gente encerrar essa entrevista, né? Todo pai e mãe, 100%, todos o pai e mãe que recebe o diagnóstico de alguma
alguma doença muito grave no filho, ou mesmo um transtorno do neurodesenvolvimento, onde vai trazer uma limitação para essa criança, né? Ela entra em uma fase de luto. Você vai falar assim, nossa, mas luto é relacionado com morte e tal, né? Na verdade, quando a mãe fica grávida, ela idealiza um filho que vai nascer. Então a gente pensa, vai ser menino, vai ser menina, como é que vai chamar? Vai gostar de futebol, vai torcer pro Palmeiras, vai torcer pro Corinthians, né? A gente imagina tudo isso, como é que vai ser o quartinho, vou comprar um monte de lacinho para pôr na cabeça, tal. Ninguém imagina que pode ter um filho com alguma dificuldade, alguma deficiência. Sim. Quando eu dou esse diagnóstico, nesse momento que recebe o diagnóstico, ou quando a mãe está observando em casa, ele não olha, eu chamo, ele não percebe, né? Ela está começando a perceber essa dificuldade no desenvolvimento da criança, tudo. É como se aquele filho que ela imaginou morresse. O filho que ela criou na cabeça dela, que ela ia ter, não existe. E ela entra nas fases que a psicologia estuda bastante, que são as fases do luto, né? Para a gente elaborar um luto, uma perda mesmo de alguém que morreu, pai, mãe, um filho, até um animalzinho, tudo, uma perda muito grande, eu passo por 5 fases. A primeira fase é a fase da negação. Então, é exatamente o que você disse. Será que é mesmo? Será que não é coisa da minha cabeça? Essa médica só fala de autismo, tudo para ela é autismo, eu levei lá, ela falou que mas vou pedir uma outra opinião, vou esperar 6 meses, daí eu levo em outro, né? Então, assim, é a fase da negação. Eu falo o seguinte, viver as fases do luto, todos vão viver. Só que a criança só vai evoluir quando a aceitação chegar. A aceitação é a chave para a evolução da criança, né? Eu posso passar pelo luto, que eu vou passar pelo luto, mas eu não posso ser paralisado pelo luto. Eu estou negando. Será que é mesmo? Será que essa médica, eu vou pegar a segunda opinião, tal? Mas, já que eu preciso fazer terapia, vamos fazer. Já que levar na pracinha, brincar, ensinar a cor dos brinquedinhos, ensinar, olha a textura da grama, olha a textura da areia, aqui é cimento, é diferente, andar descalço, sentir. Não vai prejudicar ninguém fazer isso, vamos fazer. Você pode ter depressão, você pode ter negação, você pode ter raiva, você pode ter todas as fases do luto que existem, mas que isso não paralise a evolução do seu filho, né? Sempre procure ajuda, sempre procure orientação, porque a gente escuta muito. As mães atípicas estão sobrecarregadas, mãe atípica sofre muito, tal. Eu concordo que sobrecarrega, não é fácil ter um filho deficiente em casa. Mas muito dessa sobrecarga poderia ser amenizada com uma estimulação adequada com a melhora do filho. Quando a mãe não faz nada, nada é nada mesmo, gente. Chega em casa, põe o celular, a mãe fica na Netflix, a criança fica assistindo as séries ou os desenhinhos dela ali, deitadinho no sofá, sem estímulo, sem sair correr e tal. Mas dá trabalho. Dá, mas dá muito mais trabalho você ter um filho que não evolua. Passa aí 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, tá tudo na mesma. Aí sobrecarrega mesmo. Agora, você se dedicar o quanto você precisa para daqui 1 ano, 1 ano e meio, o seu filho estar mais funcional, mais independente, essa sobrecarga vai amenizando também, né? Então, a sobrecarga das mães está linkada ao desenvolvimento do filho, né? Então, assim, o fato das famílias se conscientizarem que a urgência de procurar ajuda é maior do que ela ficar no luto negando tudo, né? É fundamental para a evolução dessa criança. Perfeito. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.